Evangelho de João, capítulo 7, nós vamos ler dos versos 14 a 24. O título dessa mensagem é A Doutrina que Veio do Céu. Mas no texto, na nossa tradução, às vezes vem a anotação dos editores, e eles intitulam A Controvérsia entre Jesus e os Judeus. João 7, a partir do versículo 14, diz assim o Evangelho: Corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: Como sabe este letras sem ter estudado? Respondeu-lhes Jesus: O meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Segue agora o versículo 19, continua: Não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Respondeu a multidão: Tens demônio? Quem é que procura matar-te? Replicou-lhe Jesus: Um só feito realizei e todos vos admirais. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas, no sábado circuncidais um homem. E se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim, pelo fato de eu ter curado num sábado ao todo um homem? Não julguei segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Obrigado, Senhor Deus, pela palavra da verdade que acabamos de ler, que a mesma palavra continue falando aos nossos corações. Ajuda-nos, ó Pai, a compreender, abre nossas mentes, e o nosso coração acolha a verdade, para louvor da Tua glória, no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Irmãos, no capítulo 7 deste Evangelho, o apóstolo já concentra-se no relato da presença de Jesus, juntamente com seus discípulos e sua família, na festa dos tabernáculos, que era realizada em Jerusalém. Essa festa, que como nós já vimos, ela tem o seu significado relacionado ao tempo que o povo habitava em tendas, e não tinha casas para comemorar a graça de Deus, e também a graça do Senhor manifestada no deserto, quando da rocha, no deserto, ele deu água para matar a sede dos israelitas. Então já vimos o que pensavam os irmãos de Jesus a seu respeito, como eles o viam, e também como Jesus não se importava com a opinião da multidão, ou mesmo de seus parentes, que fica claro ainda mais nessa passagem. O que importava para Cristo era cumprir a missão que o Pai lhe deu. Então o tema dessa mensagem é sobre a natureza de Jesus e da sua pregação. Então era ainda a festa dos tabernáculos, e Jesus, ele deveria ser o motivo da festa, porque nós sabemos que essa pedra que eles lembravam, e o manancial no deserto, apontava para Cristo. Ele é a rocha eterna, é dele que nós tiramos água, e ele vai dizer mais adiante, que ele é a água viva, e quem dele beber, tem a vida eterna.
Agora, irmãos, nós encontramos em João 1,14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Que também, se nós traduzíssemos como está nos termos em grego, a palavra mais perto seria que Jesus tabernaculou. Esse habitar de Jesus é como se ele tivesse também feito a sua tenda entre nós, ou ele mesmo veio morar conosco em nossas tendas. Então Jesus Cristo se fez carne e tabernaculou entre nós. Ele era o mensageiro de Deus que veio do céu trazendo sua doutrina, a palavra encarnada, o verbo se fez carne. E o texto diz, literalmente, então, tabernaculou e habitou. Então agora eles estavam com eles na Galileia, como estava com eles no Sinai, mas eles não reconheceram. Quer dizer que nós encontramos nessa passagem uma referência aos judeus maravilhados com o seu conhecimento, mas não discernindo quem ele era. Eles eram mestres, sacerdotes e escribas. A maioria deles fazia parte de duas correntes judaicas, os fariseus e os saduceus. E eles ficaram, na verdade, intrigados, talvez até enciumados, pois de repente se levanta um mestre tão capaz, mas não um dentre os seus discípulos, alguém que pudesse repetir mais dos ensinamentos deles mesmos, alguém que correspondesse com aquilo que eles desejavam ouvir. Então uns diziam que ele era bom, outros que ele era um enganador, e logo o povo estava dividido com relação ao nosso Senhor. Então desse ponto eles começaram a discutir acerca de Jesus ser o Messias, quando eles começaram a ver muitos sinais, mostrando-se embaraçados com o fato então de conhecerem seus pais, também aos seus irmãos, que ele morava e vivia entre eles. Mas é exatamente isso que a palavra de Deus declara. Ele veio para morar entre eles e viver entre eles, e eles não compreenderam que isso também era mais um sinal de que ele era o Messias, aquele enviado do Pai. Então, com referência ao Messias, acreditava-se, não por causa do que estava revelado sobre Jesus Cristo nas Escrituras, mas por causa da superstição deles, de que o Messias surgiria rodeado, sim, de mistério. Então, como poderia ser este carpinteiro da Galileia, conhecido, que vivia entre eles, e eles conheciam bem seus pais e seus irmãos. Eles ignoravam sua linhagem, segundo as profecias, onde haveria de nascer o nosso Senhor, pois dela não cogitaram. Ele mesmo disse que veio do céu para nos anunciar o Evangelho. Então, do nosso ponto privilegiado, agora nós sabemos que ele veio do céu, e também ele subiu ao céu, e em breve voltará. Então eles ali não imaginavam que ele ia se retirar, e já não mais poderiam achá-lo, mas estava diante deles a grande oportunidade. Talvez cada um de vocês gostariam de ter esse encontro cara a cara com o Senhor Jesus Cristo. Mas nesse cara a cara com o Senhor Jesus Cristo, como nós reagiríamos quando ele dissesse a verdade na nossa cara? Porque foi isso que aconteceu com Jesus. Quando ele confrontou a multidão, e ele falou assim: vocês me procuram, mas vocês só querem saber de comida. Porque comeram e se fartaram, vocês voltaram, não por causa das minhas palavras. Eles o abandonaram. Ficando apenas 12, o que Jesus Cristo disse: mas alguém quer ir embora? E certamente Pedro deu aquela resposta tão bonita: Senhor, para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Mas ele ainda disse, né? Mas um dentre vós é diabo, porque ele sabia que um deles era o traidor.
e agora entre os seus irmãos as coisas não vão muito bem, mas também Jesus Cristo não se mostra disposto a agradar os parentes. É mais importante o cumprimento da nossa missão do que agradarmos os nossos parentes. Como Jesus descreveu o seu ensino? Qual é a fonte ou origem da sua pregação? Como isso se aplica a você hoje? A mim? Né? Não me excluo, né? A nós. Qual a implicação da pregação de Cristo na nossa vida? Na vida de todos os que ouvem a pregação. O que é mais importante e poderoso na pregação de Jesus Cristo? Então, se você quiser anotar, ou pode voltar e rever essa afirmação. Nossa doutrina é de Deus, pois a recebemos de Cristo. Nossa doutrina é de Deus, pois a recebemos de Cristo. Então, destacamos pelo menos duas verdades relacionadas ao fato de que nossa doutrina é de Deus, pois a recebemos de Cristo. E como ela se aplica a nós, né? A nós. Primeiramente, ele veio de Deus trazendo sua pregação do céu. Segundo, os ouvintes devem ser praticantes da pregação. E terceiro, ouça a pregação a fim de moldar o seu caráter. Então nós vamos, já tendo nosso plano de voo, né? Essa panorâmica sobre a passagem, nós vamos ver cada versículo como que realmente assim diz a palavra do Senhor para nós, nessa noite. Primeiramente, observamos que ele veio de Deus, trazendo sua pregação do céu. Então, João 7,14 diz, corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então, aquele que outrora oculto, como nós vimos desde a semana passada, né, que ele andava incógnito, certo? Ou seja, como uma autoridade às vezes se punha debaixo de um manto, ou até de vestes maltrapilhas, para andar no meio da multidão e não ser reconhecido, ele ouvia tudo que eles diziam, planejava a respeito dele, e ainda não tinha chegado a hora dele se manifestar. Ele foi, mas não com os seus discípulos, que insistiram para que ele fosse, mas ele não fez como eles desejavam, e agora, nosso Senhor surge, pregando no templo. E vejam como Jesus não estava acovardado ou escondido, mas ele age no seu tempo, quando chega a sua hora. Então no versículo 15 diz assim, então os judeus se maravilhavam, e diziam, como sabe este letras, sem ter estudado? O público agora, irmãos, lá em Jerusalém, se tornou um público agora um pouco mais diversificado. Não era mais apenas o povo, pescadores, carpinteiros e lavradores. Agora também incluía doutores, sacerdotes e nobres. Agora o público que misturava a multidão também tinha um público com uma educação formal um pouco mais adiantada, né, vamos dizer assim. Vejam como Jesus, ele não estava acovardado diante das autoridades que o ouviam. Mas Jesus, lendo as Escrituras e ensinando, naquele tempo que poucos eram alfabetizados, os religiosos, eles controlavam o ensino de tal maneira que quase todos os estudiosos alfabetizados, eles eram discípulos dos membros do Sinédrio, ou do Conselho dos Judeus, ou eram nobres que tinham que aprender as letras com eles, apesar de que alguns já traziam, quando era pertencente à nobreza romana, e vinha como autoridade de alguma província, ele não conhecia a língua falada ali, o hebraico, o aramaico,
ou algum outro dialeto falado nos dias de Jesus. Quer dizer que eles queriam ensinar ao Senhor o que desejava ouvir. Eles queriam ouvir de Jesus, mas eles desejavam que Jesus Cristo fosse um dos seus discípulos, e não era. Eles desejavam até que eles replicassem os ensinos distintivos de cada uma daquelas seitas, talvez até apreensivo para saber se ele pendia mais aos saduceus ou aos fariseus, que eram duas correntes que também de vez em quando eles estranhavam, porque eles tinham diferenças teológicas entre si. Até hoje muitas pessoas querem dizer aos pregadores o que eles desejam ouvir, mas não é assim. A máxima da educação, a gente sabe que é: só se levanta para ensinar aquele que se sentou para aprender. Isso se a gente olhasse do ponto de vista da educação nos dias de hoje, os fariseus estavam certos. Mas a questão é que Jesus Cristo é aquele que veio do céu trazendo a sua doutrina. Cada um de nós que quer se constituir mestre, haverá de receber também devido treinamento, né? Não é verdade? Por isso que nós formamos seminários, como nos dias de Samuel, em Siló, havia uma casa de profetas, para que também estudasse as Escrituras. Não há problema, não estou aqui fazendo um discurso contra a educação, contra a informação, contra o estudo, muito pelo contrário. A questão é que Jesus Cristo demonstrou uma sabedoria lá do alto, isso causou muita admiração. Como podia Cristo saber sem antes ter aprendido? Ao que nosso Senhor responde nos versículos 16 e 17. Ele respondeu: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus, ou se eu falo por mim mesmo. Então, o testemunho que o próprio Jesus dá de si, é que ele veio de Deus e prega a doutrina do céu, que seu ensino foi recebido diretamente do Pai, e que eles, como estudiosos, deveriam confirmar que de fato ele fala da parte de Deus. Fica implícito quão sério é rejeitar sua pregação, quão terrível é a sentença de nosso Senhor contra a rebeldia dos que não creram nele. Cristo quer lhes dizer que sua doutrina e o que ele declara de si mesmo são de origem divina, que a justiça é um sinal de que seus sentimentos e intenções estão em harmonia com a vontade de Deus. Então Cristo veio do céu e nós poderíamos, se nós olhássemos apenas a sua humanidade e não soubéssemos que ele era o perfeito homem, que não havia nele pecado nenhum, ele os desafia a ver nele alguma justiça que depusesse contra o seu testemunho. Acolherão a palavra de Deus em seus corações os que desejarem aprender e praticar a verdade. Observem que os que rejeitaram até agora, eles se rebelaram porque foram confrontados com seus pecados. E agora Jesus Cristo diz que um dos sinais de que a sua doutrina é verdadeira é que nele não há injustiça. Vamos continuar. De onde veio o ensino e doutrina que Jesus pregava? Se ele veio de Deus trazendo a sua pregação do céu, e nós anunciamos o mesmo evangelho aqui, então ele deve ser recebido como palavra de Deus e não de homem. Então vocês devem observar que essa é a implicação de aceitar que a doutrina que Jesus Cristo prega, ele mesmo trouxe do céu e deu aos seus discípulos para que fosse pregada. E que nós temos esse depósito, esse bom tesouro, e aquilo que nós pregamos hoje, são as mesmas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e devem ser recebidas com a mesma autoridade.
Então, a segunda verdade que nós observamos é que os ouvintes devem ser praticantes da pregação. Os ouvintes devem ser praticantes da pregação. No versículo 18 diz assim: quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Veja que Jesus Cristo está falando que ele não fala de si mesmo, mas fala da parte de Deus. Ele não busca a sua própria glória, mas a glória de Deus. E eles deveriam receber a palavra de Deus por ele, porque nele não havia injustiça. Isso imagine um sacerdócio corrompido, bem acomodado com a côngrua gorda, que recebia de um meio judeu, vassalo de Roma, que ilegitimamente estava sentado no trono da casa e família de Davi. E os sacerdotes sabiam disso e aguardavam o Messias, mas estavam há muito tempo acomodados naquela condição. E a última coisa que eles desejavam é que alguém aparecesse como o Messias naquele momento. Irmãos, o homem soberbo que fala por si mesmo, procurando sua própria glória, por exemplo, aquele que deseja ser reconhecido como o dono da verdade, mas e nele há injustiça? Então, hoje em dia, nós temos muitos que se apresentam como donos da verdade, mas são pessoas que não praticam a justiça. Isto é, não vivem em santidade. Eles mesmos denunciam que o seu testemunho não é verdadeiro. Por isso que também é incoerente que alguém pense assim: não, pastor, mas eu tenho a verdade, eu quero pregar a verdade. Mas você vive a verdade, pratica a verdade, ou você pratica a injustiça? Isso mesmo, porque se você prega com um bom discurso, mas desprega, mostrando que você não crê, negando o Senhor que você proclama com o seu proceder, então você desacredita a palavra. Mas Jesus Cristo, Ele quer que a palavra dele seja acreditada pelo testemunho de sua graça sem par. Mas aqueles hipócritas não entendiam que crer é muito mais que uma questão intelectual, era uma questão espiritual. Que não bastava que eles soubessem de cor e salteada a lei e os profetas, que se tornassem mestres e doutores da lei, se eles não praticavam, se eles não obedeciam aos preceitos que eles ensinavam aos outros. Isto é, se não se trata de demonstração de conhecimento. Ele diz: aquele que busca a glória de Deus se interessa mais com a prática da justiça do que com o seu intelecto. No versículo 19, diz assim: não vos deu Moisés a lei? Contudo ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Lembrando aos irmãos que eles passaram a perseguir Jesus e aguardavam ocasião para matá-lo porque ele curou um paralítico. E a alegação era que Jesus Cristo curou em dia de sábado. Mas a lei o permitia curar no dia de sábado. Quando nós estudamos os mandamentos, nós aprendemos que quebrar o dia do Senhor por qualquer motivo, por divertimento ou distração, é pecado. Mas se no dia do Senhor você tiver que fazer um socorro, não é pecado. Se no dia do Senhor você cuidar de exercícios espirituais e de caridade, de beneficência, de socorros, você não quebra a lei de Deus. Jesus fala aos que receberam a lei de Moisés, mas eles eram orgulhosos. Eles eram afeitos a práticas religiosas, mas essa prática religiosa não vinha de dentro. Porque se eu me tornar um pouquinho melhor, mas se o meu coração não for cheio do Espírito Santo e de graça,
de nosso Senhor Jesus Cristo e da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, eu me torno pior do que um pecador, às vezes mais imoral. Tem muita gente que porque consegue esconder algumas práticas que ele se envergonha, mas enaltecer uma vida, como se diz hoje, ilibada, diante dos homens, ele se põe diante dos homens como juiz de todos, e numa arrogância, oprime os outros por causa de seus pecados. Porque não adianta apenas você mudar a sua atitude exterior, a prática exterior, de obras, ou mesmo religiosas, se não passar pelo coração, não adianta nada. Agora, se o seu caráter for transformado pelo Espírito Santo, as suas motivações serão boas. Você vai olhar para os seus irmãos com algumas deficiências, com amor, para socorrê-los nas suas necessidades espirituais, e muitas vezes também socorrê-los nas suas necessidades materiais. Mas não vai ter aquele rompante de soberba, de orgulho, de juiz de Deus e do mundo, como a gente vê comumente nos religiosos. É necessário que eles se arrependessem mesmo, e não vivessem a procurar os pecados dos outros, e uma ocasião para acusar os outros, se possível for, os de hoje, os fariseus de hoje em dia, também, se pudessem, matavam os seus irmãos. Mas aqui Jesus Cristo condena o pecado dos fariseus que procuravam matá-lo. E eles se rebelavam injustamente contra o nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 20 diz, respondeu-lhe a multidão, tens demônio, quem é que procura matar-te? Jesus sabia que eles procuravam matá-lo, mas agora eles negam. Observe o ódio deles. Não adianta odiar quem prega a verdade e diz o que você é ouvinte e não praticante. Era por isso que eles odiavam Jesus. A questão de ter curado um paralítico no sábado era um pormenor. Provavelmente eles sabiam que eles estavam errados, que aquilo que Jesus Cristo fez em dia de sábado, curar um paralítico, não era um pecado. Mas eles estavam indignados, porque eles não suportavam o confronto com nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo foi chamado de endemoniado, por confrontar o pecador com a verdade. Quem é que procura matar-te? Não foi só quando rejeitaram a Cristo e quando perseguiram nosso Senhor Jesus Cristo, que eles estavam lutando contra Deus. A Bíblia registra também que quando perseguiam os discípulos, ouviu-se o seguinte parecer em Atos 5, 38, 39. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Então veja o que disse esse parecer histórico, aqui em Atos dos Apóstolos. Que quando eles perseguiam os discípulos de Jesus, por causa do evangelho que eles pregavam, eles estavam lutando contra Deus. E também, quando nosso Senhor apareceu a Paulo, no caminho de Damasco, o que foi que Paulo ouviu? Por acaso o nosso Senhor Jesus Cristo diz assim, Saulo, Saulo, por que perseguis os pregadores do meu evangelho? Não, o que Paulo ouviu foi, Saulo, Saulo, por que me persegues? No versículo 21, nós encontramos que replicou-lhe Jesus, um só feito realizei, e todos vós admirais.
Quando ele diz: "Um só feito realizei", Cristo agora diz que ao realizar o milagre, não quebrou a lei de Deus. No entanto, todos eles se admiraram, porque sabia qual era o motivo do espanto deles. O que causava a murmuração deles era que um sinal indiscutível, notório, foi feito entre eles. Não era como se ele tivesse feito algo errado. Ele estava sendo acusado de curar o homem no dia de repouso, o que era lícito. Mas, irmãos, eles procuravam ocasião para acusá-lo de qualquer coisa. Eles estavam sempre à espreita, procurando sempre com quem ajuntar, para ir contra nosso Senhor Jesus Cristo, com uma trama para levá-lo à cruz, à morte. Veja, irmãos, que nosso Senhor Jesus Cristo compara, nessa passagem, a cura feita de um paralítico ao ritual da circuncisão feita no dia de sábado. Quer dizer que você que anda muito se achando espiritual, porque faz exercícios espirituais, é bom olhar para passagens como essa, em que Jesus põe um exercício espiritual, sacramental, em igualdade a uma obra de caridade feita a uma pessoa necessitada. O que ele quer nos ensinar, irmãos? Que os sacramentos nem sempre são acompanhados de poder e eficácia, quanto a benignidade e a bondade que refulge da graça de Deus. E eu não estou dizendo com isso que vocês devem se apartar dos sacramentos ou deixar de congregar. Só estou dizendo que o ajuntamento solene associado a uma vida hipócrita, quando você é crente no domingo, mas você é um diabo na segunda-feira, não adianta nada. Não adianta nada. Cristo põe o benefício da cura, então, em igualdade com o ato sacramental. E nos mostra que um ato de benignidade e bondade refugie a graça de Deus. Então, esteja mais preocupado, meu irmão, minha irmã, hoje, aqui presente, também a todos que nos ouvem, em viver o que aprende. Porque não adianta só encher sua cabeça de informação. Provavelmente você vai ter que ouvir, eu sempre lembro dessa ilustração, não sei se isso aconteceu de verdade, mas é contado em sermões. Eu ouço como ilustração, mas nunca verifiquei se era fato. Que um pregador repetia muito a mesma lição e o mesmo sermão. E um dia o irmão interceptou o pastor na porta e falou assim: pastor, o senhor repete esse sermão. E o pastor indagou assim: e por que você ouve esse sermão domingo após domingo, mas não pratica? Filho, se você deve, acerta a sua conta com o seu credor. Não adianta fugir do cobrador. Não é verdade? Você não pode pegar o mensageiro, traz uma carta de cobrança, não é? Mas você fica indignado porque vê uma carta de cobrança. Você queria uma carta de amor, você queria um presente de alguém que viesse naquela Kombi maravilhosa, amarela, que traz essas coisas maravilhosas que a gente compra na internet. Mas de repente vê uma carta de cobrança, você vai ficar com raiva do carteiro? Não fique com raiva do mensageiro, porque a mensagem é dura. Ostentação de conhecimento sem verdadeira conversão é algo infrutífero. Então, às vezes, você ouve o mesmo sermão. Mas como é patético, por exemplo, um pai sem o respeito dos filhos, por seu proceder infiel, querer ensinar-lhes a Bíblia. Isso também nós encontramos muito nos dias de hoje. Quem mal vive o Evangelho na sociedade não pode pregar o Evangelho. Quem ouve, mas é um ouvinte negligente,
porque não é praticante da palavra. Também nega o seu Senhor. Saber de cor textos sobre o fruto do Espírito Santo e não produzir o mesmo fruto do Espírito Santo não adianta. Gálatas 5:22 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Mas quer ensinar a doutrina do céu? Você deseja ensinar a doutrina do céu? Você deseja ser um discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo e andar no caminho do céu? A mensagem que ele veio trazer é uma mensagem de salvação para todos aqueles que a receberem. Seja amoroso. É assim que se vive o Evangelho. Seja amoroso, alegre, simpático, pacífico, bondoso, generoso. Seja leal, fiel. Seja manso, temperado, sóbrio, obediente à lei de Deus, com oferta de sacrifício da sua própria carne, porque essas coisas não são fáceis, não. Não são fáceis, não. Mas qual a implicação da pregação de Cristo aos que ouvem? Que os ouvintes devem ser praticantes da pregação, mas isso deve ser através da formação do caráter do ouvinte. Por isso que, realmente, o que mais importa na formação do pregador é o seu caráter. Mas isso não é diferente dos que são ouvintes. O que é mais importante daqueles que se chamam pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo é que sejam verdadeiramente seus imitadores. Mas se você faz isso apenas observando regras religiosas, você não vai passar de um religioso cumpridor de regras. Mas se o seu coração for transformado e no seu interior renascer um novo homem, então o seu caráter transformado vai produzir o fruto do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo. Então, quem quiser realizar a vontade de Deus, não deixará de se submeter ao Filho, uma vez que este e seu ensino vem de Deus e não de homens. Então, a terceira verdade que deve ser uma realidade em nossas vidas, como a afirmação de Jesus quanto à origem ou fonte e autoridade da pregação de Jesus, se aplica a cada um de nós, né? Ouça a pregação a fim de moldar o seu caráter. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas, no sábado circuncidais um homem. Então essa era a única acusação que eles tinham contra Jesus, a cura do paralítico no tanque de Betesda. Quer dizer, o que eles tinham para acusá-lo era aquilo onde ele tinha acertado. É interessante, provavelmente você seja perseguido quando você estiver acertando também. A gente pensa assim, olha, a Bíblia ensina, nas epístolas, o apóstolo Paulo escreve assim: nenhum de vós sofra, e falando a irmãos que haveriam de passar por perseguição, nenhum de vós sofra como ladrão, ou como quem se mete nos negócios alheios, mas sofra por causa da verdade, por causa do Evangelho. E também, quando ele escreve a Timóteo, ele diz que todos quantos que querem viver piedosamente, sofrerão perseguição. Ele continua: e se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Deus não seja violada, por que vos indignais contra mim pelo fato de eu ter curado no sábado ao todo um homem? Onde estava então o erro, quando curou no sábado ao todo um homem? Eles se afligiam com a doutrina de Cristo, porque ela deixava exposto que a doutrina deles era falsa, porque eles praticavam a injustiça. Não raro, então, que se apressem a criticar, acusar, com o propósito de esconder cada um o seu próprio mal. Era assim que os fariseus e saduceus se comportavam.
Parece que quanto mais vocês encontrarem alguém que você possa dizer que é pior do que você, parece que você fica bem confortável, né? Ou seja, eu pequei, mas não foi só eu. Como se isso diminuísse a injustiça. E especialmente acusar quem ensina o caminho reto, parece uma autorização para viver no caminho tortuoso, no caminho desviado. Quem quiser encontrar alguma falha no nosso Senhor Jesus Cristo, não encontrará. A palavra de Deus diz que nenhuma palavra torpe se achava na sua boca. Então, se o ouvinte da pregação for negligente e não praticante, sua fé é falsa. Mas se ele tiver algum êxodo legalista e for praticante de boas obras, mas o seu coração não for cheio do amor de nosso Senhor Jesus Cristo, se ele não for convertido, não tiver um caráter moldado pelo Espírito Santo, ele vai ser ainda mais arrogante e hipócrita. Por isso ainda é preciso dizer que a mudança, que o poder da palavra faz verdadeiramente acontece dentro do nosso coração, quando a pregação molda o nosso caráter, a fim de sermos mais conforme a imagem de Jesus Cristo. Então, algum outro ser humano, perante a lei de Moisés, ou o foro íntimo da sua consciência, poderia afirmar, como nosso Senhor Jesus Cristo, que nunca pecou, e que não havia dolo nenhum na sua boca? Bem, eu não sou um desses. Talvez um dos meus ouvintes seja alguém que nunca pecou e nem nunca soltou nenhuma palavra dolosa, torpe, enganosa, ou imoral, ou áspera, de uma aspereza, ou de uma precipitação de linguagem que causasse dano a alguém. Porque a palavra dolo na boca significa muito mais do que palavrões, e obviamente que eu não estou defendendo falar palavrão, porque também está incluído, inclusive palavrões, né? Mas Jesus declara que o conhecimento deles é só superficial, enquanto o conhecimento que ele tem vem de uma origem verdadeira, porque estava em Deus, e que eles tinham essa oportunidade por pouco tempo. Também por pouco tempo existe a oportunidade de recebê-lo, e isso é no decurso dessa vida. Se você quiser receber ao Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, se hoje você deseja arrepender-se de seus pecados, pedir perdão, e receber nova vida em Cristo Jesus, e clamar a Deus que faça essa obra no seu coração, no poder do Espírito Santo, você deve fazer enquanto a oportunidade está posta para você, porque é provável que também se extingua o tempo dessa graça, dessa oferta, assim como nosso Senhor Jesus Cristo esteve diante deles, e eles desprezaram a oportunidade. Também nós estamos vivendo o tempo da oportunidade hoje. Então não importa o quão religioso você seja, o que importa é o quanto o poder do Evangelho transformou a sua vida. Se não, especialmente as pessoas mais próximas de você dirão o seguinte, com toda razão: você é um hipócrita. E talvez você já tenha escutado alguém indagar dessa maneira sobre a autenticidade do Evangelho que você vive. E certamente a sua consciência é quem o diz. É verdadeiro esse testemunho. Não quero ser mais um hipócrita. Eu quero hoje rogar o poder do Espírito Santo operando dentro do meu coração, moldando em mim o caráter de Cristo. Eu quero de coração obedecer a Deus e
manifestar no mundo o fruto do Espírito. Eu quero testemunhar com palavras e também com atitudes espirituais. O que é mais importante e poderoso na pregação de Cristo? Que ao ouvirmos a pregação, seu ensino e doutrina venha moldar nosso caráter. O que significa que a vida de Cristo está em nós e o nome de Jesus é verdadeiramente glorificado. Assim, irmãos, nós concluímos apenas uma parte do estudo das afirmações teológicas desse maravilhoso Evangelho de Jesus, escrito por João, sobre a natureza de Jesus e sua pregação, que tanto a sua natureza quanto a sua mensagem é divina. Nossa doutrina é de Deus, pois a recebemos de Cristo. E o desafio para nós nessa noite é o quanto isso é verdade amanhã. Ele veio de Deus trazendo sua pregação do céu. Os ouvintes devem ser praticantes da pregação. Ouça a pregação a fim de moldar seu caráter. Então trate de purificar o seu coração de todo orgulho e hipocrisia. Porque o Evangelho de Cristo, ele tem mais condenação à hipocrisia dos religiosos do que os pecados mais absurdos dentro da nossa mentalidade, né? Os pecados, por exemplo, a imoralidade, ou um assassino. O Evangelho de Jesus Cristo tem muito mais, e nós vamos ver, porque nós vamos passar pelo Evangelho de João, como passamos pelo Evangelho de Lucas, tem muito mais condenação à hipocrisia dos religiosos, do que a imoralidade das prostitutas, do que a violência dos soldados romanos, que eram homens sanguinários no seu tempo. A palavra encarnada, rejeitada pelos homens, está cada vez mais perto da cruz. Aqui o Divino Mestre, na cruz, derramará o seu sangue para purificar os nossos pecados. E Ele quer que nós nos arrependamos e recebamos o perdão. E perdão significa redenção. Redenção é cancelamento da dívida do pecado. Por isso que se diz, o salário do pecado é a morte, e Cristo vai morrer por nossos pecados na cruz. Cristo veio do céu, nos anuncia o Evangelho, o qual se constitui grande oportunidade, o mesmo Evangelho, pregado a nós hoje, o qual esses judeus e toda a Judéia recebeu, para se arrepender de seus pecados e crer no Evangelho. Alguns creram, e muitos desprezaram. E alguns vão andar com o nosso Senhor Jesus Cristo, vê-lo muitas e muitas vezes, repreender deles a hipocrisia. Mas nós somos, pela graça, bem-aventurados se vivermos a realidade de uma nova vida e entrarmos no reino de Deus, que Cristo veio inaugurar, dentro do nosso coração. Assim, cada um de nós pode ouvir, crer e se arrepender hoje, sinceramente, de seus pecados. Oremos. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, o Senhor conhece cada um dos nossos pecados, Senhor Deus, porque o Senhor tem os segredos do nosso coração todos expostos diante dos seus olhos. Nós podemos parecer até melhores à vista dos homens, isso ser motivo para nossa arrogância, soberba, isso é hipocrisia. Perdoa-nos, ó Deus, a nossa hipocrisia, que a cada dia diante do Senhor a gente se apresente como pecador, carente da sua graça e misericórdia, do perdão e da reconciliação que Cristo veio trazer na cruz. Senhor, nós queremos receber a nova vida que Cristo veio trazer e viver o Evangelho, que no poder do Espírito Santo creiamos e vivamos para louvor da glória
de Deus. Em nome de Jesus. Amém.